pouquinho geladinho, né? A temperatura caiu um pouco aí em relação à semana passada, mas damos graças a Deus por tudo. Eu não sei se os irmãos pensam assim, se tiver sol, se tiver chuva, se não tiver, a gente temos que agradecer a Deus, né? Que é um privilégio, né? Estarmos em movimento, né? Vivendo, né? Podendo observar essas alterações da natureza, né? E é uma bênção poder sentir todas essas alterações aí. Imagina se tivesse só um modelo só, né, Lenita? Seria complicado, né? Só um modelo. Mas Deus, Ele deu a oportunidade de termos essas variações. Precisa. Muito bem. Nós vamos fazer uma oração para que Deus abençoe, né? Que nós vamos conversarmos aqui nesta manhã sobre a palavra de Deus. E é um tema muito atual, né? E é importante a gente falarmos de assuntos como esse na atualidade. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela semana que tivemos, pela vida dos nossos irmãos e irmãs e também por suas famílias, ó Pai. Nós te suplicamos que o Senhor ilumine as nossas mentes, ó Deus, para que nós sentimos uma chama em nosso coração, o desejo de ler, aprender e colocar em prática, Senhor, a Tua palavra. Senhor, Tu sabes das nossas limitações, das nossas falhas, ó Deus, mas nós te pedimos que o Senhor olhe para nós, ó Deus, como o Senhor tem olhado, como olhar de misericórdia, para que nós possamos, Senhor, poder dar um bom testemunho de Ti em qualquer lugar que nós estejamos. Senhor, aceita, ó Pai, a nossa oração, ó Deus. E obrigado por a existência dessa igreja aqui nesse local. Abençoa o pastor Alfredo e sua família, os irmãos que estão na direção, ó Deus, cada membro, ó Pai, que possamos, ó Deus, ser, ó Deus, umas testemunhas vivas do Senhor e Salvador Jesus. É por Ele que nós pedimos e é por Ele que agradecemos. Amém. Muito bem. Hoje o tema que nós iremos conversar com os irmãos está baseado em Provérbios capítulo 14, do versículo 12 ao versículo 27. E aí eu vou até adotar o modelo do irmão Wanderson. Nós vamos ler cada versículo, vamos começar lá do fundão lá com o Tiago e vamos fazer reverso aqui. O Tiago leia o 12, 14, Provérbios 14, do versículo 12 ao versículo 27. Então o irmão Tiago vai ler o 12, a Daiane o 13, a irmã Alexandra 14, o Marco 15, e assim até nós chegarmos ao 27. Eu vou levar o microfone para o Tiago, e aí, na medida que for lendo, vai passando para os demais aí, que são um texto baseado no que nós vamos falar. 14, 12, Walter? Provérbios 14, 12 em diante. Valeu o 12. 14, 12. Há caminhos que ao homem parece direto, mas o fim deles são os caminhos da morte. Até no riso terá dor o coração, é o fim da alegria e tristeza. O infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta, como do seu próprio proceder o homem de bem. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encoleriza-se e dá-se por seguro. O que se indigna, à toa fará doidice, e o homem de maus intentos será odiado. Os simples herdarão a estultícia, mas os prudentes se coroarão de conhecimento. Os maus inclinam-se perante a face dos bons, e os ímpios diante das portas do justo. O pobre é odiado até pelo seu próximo, porém os amigos dos ricos
21. O que despreza o seu companheiro peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Porventura não erra os que praticam o mal, mas beneficência e fidelidade haverá para os que praticam o bem. Deixa eu falar aqui. Em todo o trabalho há propósito, mas ficar só em palavras levar à pobreza. A coroa dos sábios é a sua riqueza. A estultícia dos tolos é só estultícia. Bom, Gustavo, lê o 26, por favor. Aliás, já finaliza Provérbios 14, 26 e 27. Mas já finaliza o 27. Provérbios 14, 26 e 27. Eu não li o 20. Ela deu 24. 24. Isso, eu li o 25, 26 e 27. Provérbios. Provérbios, capítulo 14, versículo 25, 26 e 27. Vamos ler os 6, por favor. Provérbios 14, 25. Isso. A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. No temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Amém? Obrigado, Gustavo. Os irmãos observaram que nesses textos tem várias palavras-chave, né? Baseado no que nós vamos falar, prudência, temor, sabedoria, né? E a gente observa, irmãos, que o ser humano ele é dotado de algumas características, e nós vamos ver um pouco sobre isso, né? O temor do Senhor, e o texto base é 14, 27, Provérbios 14, 27, que o irmão leu. O temor do Senhor. O temor é o respeito, entender que Deus comanda todas as coisas, não é ter medo de Deus, sabe que Deus malvado, não, nada disso. É o temor, respeito, respeitar uma autoridade suprema. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é a fonte da vida, para desviar dos laços da morte. 14, 27. Aqui a gente vamos conversar com os irmãos, e depois os irmãos vão entender que o saber, atentar para o fato de andar fora dos caminhos do Senhor é estupidez. E a gente enxerga isso na nossa atualidade, né? Ao nosso redor. Pessoas que não têm nenhum vínculo com Deus, nós conseguimos enxergar isso. São pessoas estúpidas, né? Que elas não conseguem enxergar aquilo que nós enxergamos em relação às coisas de Deus. Sentir, manter-se nos caminhos de Deus. Manter-se nos caminhos de Deus. Eu fico muito encantado, irmãos, quando eu vejo uma pessoa dentro da nossa comunidade cristã que começa e termina do mesmo formato. Não mudou, não sofreu alteração. E nós conhecemos pessoas assim, que ela iniciou no Evangelho e não teve alterações, muitas alterações, a ponto de escandalizar o Evangelho, né? E a gente conhece pessoas assim, né? Que manter-se nos caminhos de Deus, agir de maneira a não ser identificado como incrédulo. Olha, se nós, né, pessoas que tivemos um encontro verdadeiro com Cristo, as atitudes têm que ser compatíveis com o que Ele ensinou. Senão não tem sentido, senão iremos nos enquadrar nessa triste estatística aí de agir de maneira a não ser identificado como incrédulo. Bom, má companhia, pessoa que causa prejuízo a quem está com ela, pessoa que é nociva, prejudicial, desonesta, corrupta, mentirosa e mau caráter. Caráter, qualidade inerente a uma pessoa, o que distingue de outra pessoa, traços psicológicos, modo de ser, de agir, de uma pessoa índole.
E aqui, caráter. Uma pessoa é formada por suas qualidades morais, como honestidade, coragem e justiça. Os irmãos, certamente, já devem ter escutado alguém falar assim, que indivíduo sem caráter. Alguém já ouviu essa frase? É comum, irmã Miriam? Muito comum? Ultimamente está muito comum. Muito comum. E eu vou dar razão para a irmã. A irmã está coberta de razão. Infelizmente, é muito comum nós observarmos mais evidências na atualidade de indivíduos, seja cristão ou não, sem caráter do que com caráter. Exemplos que a gente vê assim no dia a dia, bons exemplos de pessoas que têm caráter. Alguém aqui nessa manhã poderia me dar um exemplo? Porque, olha, Ciro, eu não vou nem falar sem caráter, porque é muito fácil. A gente vê direto. Um exemplo. Sem caráter. Você liga a televisão, em qualquer lugar que você... Qualquer canal lá. Eu, particularmente, irmãos, eu não tenho esse tempo para assistir televisão. Eu confesso aos irmãos que eu não vejo TV aberta, eu não tenho... Os irmãos falam, né? É muito, muito difícil. Eu vejo, quando eu estou indo trabalhar... Às vezes a irmã Janete coloca no noticiário lá, aí eu estou almoçando lá e passo, mas você não consegue aproveitar muito o conteúdo que ali é transmitido. Não sei se os irmãos têm essa mesma visão. Mas ligou a televisão, passou lá, um motoqueiro subtraiu o celular de alguém. É uma atitude sem caráter. Sem caráter, é um exemplo. Agora, os irmãos poderiam dar um exemplo de uma pessoa de caráter? Alguém tem algum exemplo assim para dar agora, uma pessoa de caráter? Uma atitude que a pessoa fez, aquela pessoa de bom caráter. Tem assim algum exemplo? Bem rápido. Uma pessoa que tem caráter. Não, sem caráter eu não quero nem ouvir, porque a gente vê direto. Isso é comum hoje. Eu quero ver. Não entendi, desculpa. Não precisa falar nome, é só a atitude da pessoa. Essa pessoa aqui teve uma atitude, um exemplo de pessoas que têm caráter. Um exemplo. O caráter do irmão é boa. Mas assim, mais exemplo assim. Um exemplo. Pode ser comum, irmã Miriam. Quer ver um exemplo? Vamos supor. Um exemplo. Um exemplo simples. Eu achei uma carteira de alguém. Um exemplo. Eu vou devolver aquela carteira com tudo que ali está. Vou procurar, de repente, numa farmácia, olha, aqui, achou, tem lá o telefone, se tiver o telefone da pessoa lá, algum papelzinho, anotar. Isso é um exemplo de uma pessoa de caráter. Porque aquilo não lhe pertence, aquilo é de uma outra pessoa, a pessoa, de repente, se enganou lá, deixou cair, tem lá um bem, enfim. E assim, ninguém estava lá, irmãos. Essa é a grandeza de um homem de caráter. Não precisa ter alguém lá vigiando, um Big Brother, a câmera lá. Não. A consciência da pessoa. Caráter é o que você faz quando ninguém está vendo. Isso! Antes de passar para a irmã, e o nosso pastor Valfrido, ele tem uma frase que foi muito prudente do pastor Valfrido, eu guardo essa frase dele. O pastor Valfrido, certa vez, falou assim, irmão Gustavo, quando nós estávamos com aquela turbulência, sem pastor e tal, ele falou uma frase, e ele guardou aquela frase. Ele falou, se esses irmãos lembram, ele falou assim, o tempo revela o caráter das pessoas. Quem lembra disso? O tempo revela o caráter das pessoas. E é uma verdade, irmãos. E nessa lição eu gostei, antes de passar para a irmã, eu gostei não sei se os irmãos têm a revista. Os irmãos têm a revista? Leia a revista, quem tem? O autor, ele colocou um exemplo aqui que eu achei bacana. Um exemplo que ele deu aí. De uma pessoa... de uma revelação de um caráter. Que a caráter é aquilo que a pessoa é, não tem como ela enganar. E aí ele falou o seguinte, que teve um evento, uma festa lá, uma festa muito famosa, e aí tinha lá 2 dançarinos, né, bem pequenininhos, vestidos lá a caráter, né, e eles estavam dançando lá, os 2 dançarinos, no meio da festa, bem pequenininhos, dançando como os outros. Não tão perfeitamente como os outros, estavam dançando. E aí o camarada pegou, irmão Gustavo, e jogou uma maçã para os 2.
E eles pararam a dança na hora, esqueceram a dança e começaram a comer maçã desesperadamente. E tiraram a roupa, tiraram a fantasia e tal. Resumindo a conversa, eram 2 macaquinhos que estavam dançando. Quando o camarada jogou a maçã, toda aquela farsa, aquela foi se revelou. Você é macaco, não é macaco, é macaco. E aí o que acontece? Às vezes as pessoas, para alcançar objetivos, elas enganam, sabe? Mas ali o caráter está lá, sabe? Não tem como mudar. Irmão, somente Cristo, quando a pessoa permite que ela faça, altere o caráter da pessoa, quando ela quer. É a mesma coisa. Pessoa mentirosa não tem caráter, né? Porque igual aquela da mãe dos filhos do menino que morreu, uma não deixa ele para ela, a outra não tinha caráter nenhum. Zero. Zero. Irmãos, é aqui, ó, definição. Honestidade é uma característica moral de um ser humano honesto. A honestidade, irmãos, é um negócio, sabe, é uma base ali fundamental que o ser humano tem que ter. Coragem de muitas vezes tomar uma atitude e falar, peraí, ó, todo mundo está fazendo isso aqui. Você tem que ter coragem de falar, eu não vou fazer. Igual o exemplo que a irmã deu a semana passada aí, com o Vanessa, a irmã que trabalha nessa área comercial, tem que ter coragem, falar, eu não quero isso aqui. É coragem, irmãos, atitude, senso de justiça. São coisas, são palavras que estão ali enraizadas no cerne de uma pessoa que tem caráter. Porque, irmãos, me entristece quando nós vemos pessoas que são os nossos representantes sem nenhum caráter, zero caráter. Eu ainda até brinco, tem algumas pessoas, tem alguns indivíduos que estão em evidência, algumas autoridades que eu não vou citar nome, para não ter caráter, precisa melhorar muito, na minha opinião. Para não ter caráter, tá? Precisa melhorar muito para não ter caráter. Porque são péssimos exemplos de caráter. Então, a gente lendo o provérbio, eu fico vendo o que está acontecendo. Esse povo provérbio mostra o Mas aqui, irmãos, provérbio. Esse texto, irmãos, não só o governo, mas a humanidade. Olha só, o irmão Tiago começou a ler, ele leu no 14 e 12. O irmão Tiago começou a ler, e o texto, irmão Miranda, já passa para a irmã aí atrás, a palavra, ó. Há caminho que o homem parece direito, mas o fim deles são caminho de morte, né? Aí a gente vai discorrendo, né? O sábio teme, desvia-se do mal, mas o tolo se encolariza e dá-se por seguro, né? Os simples herdarão a astúcia, mas os prudentes serão coroados de conhecimentos. Prudência, equilíbrio, bom senso, caráter, né? Passar para a irmã o exemplo que a irmã pode dar de pessoas com caráter, porque sem caráter nós já conhecemos muito. Há um tempo atrás, já faz uns anos, eu estava no mercado sozinha, né? Meu esposo não pôde ir, eu fui só. E eu deixei a minha bolsa, era uma bolsa maior, deixei a bolsa no carrinho. E saí, fui para outro lugar do mercado, né? Outro corredor. Aí veio uma mulher atrás de mim e falou, dona, você deixou sua bolsa lá no carrinho. Vai pegar, porque senão alguém vai pegar. Olha, essa é de caráter, porque ela poderia ter pego, né? E eu fiquei tão feliz, irmão, que eu estava com muitos probleminha. Em casa, nós estávamos com construção em casa, né? Eu não tinha com meu esposo. Aí eu cheguei e contei para ele, né? Aí ele falou, porque você vai passar, você... Eu falei, vamos encontrar isso, né? O comandante de Deus, entendeu? Olha, Poderia ter levado. interessante. O exemplo que a irmã deu, né? Ela deixou a bolsa dela num carrinho de mercado, né? E aí uma pessoa de caráter, uma pessoa de moral, de caráter, percebeu que a irmã se distraiu, foi lá e devolveu a bolsa para a irmã. Isso é uma atitude de grandeza, irmãos. Sim. Olha, mas os irmãos percebem que a situação, vamos ser realistas, irmãos, a situação nossa está tão depravada, está tão triste da atualidade, que a gente vê que uma atitude dessa, que é comum, que deveria ser comum para todo mundo, não é. Não é verdade? Vamos pensar assim, pô, a gente se alegra quando acontece isso, né, de chegar. Eu certa vez, bem rapidinho, eu estava mexendo com construção também,
E aí eu fui lá num depósito, lá no Taboão, e tinha lá esses PVC, eu fui lá, comprei coisa e tal. Quando eu fui pagar, cadê a carteira, irmão? Você acredita que eu esqueci a carteira? E o camarada já tinha colocado amarrado no carro lá tudo. Eu falei, rapaz, se eu falar para você que eu vou ter que voltar lá, cara, e pegar o documento, carteira que eu não trouxe. O cara falou para mim assim, fala o seguinte, pode levar, você traz depois. Irmãos, eu não vi a hora de voltar lá para poder pagar para o cara. Voltei lá, agradeci, falou, cara, Deus te abençoe por ter me confiado em mim, isso aí. Eu fui lá, não demorou nem 1h30, eu voltei lá de novo. Sabe, mas é um sentimento assim, no íntimo nosso, assim, que tem caráter, sabe, que guarda a coisa certa. Agora a gente vê tanto exemplo de picaretagem que eu fico triste, não gosto nem de comentar, porque os irmãos já sabem. Irmão Miro, por favor, exemplo de caráter, exemplo bom de caráter. Então, irmão, vou contar um exemplo de caráter. Há muitos anos, eu perdi uma carteirinha minha de ônibus e dentro do documento, até hoje eu não esqueço o valor, tinha R$ 24,50. Daí o Douglas era pequenininho. Você acredita? Foi no Calux e eu morava lá no Cantareira, aqui no Telma. E a pessoa do meu endereço da carteirinha veio trazer na minha casa e eu não estava, entregou para minha vizinha. Falei, meu Deus, veio, achou e entregou na minha casa. Com todo o dinheiro, eu falei, ai Deus, obrigado. Eu falei, como existem pessoas. E eu estava vendo um vídeo esses dias, lá em Balneário, lá naquele lugar do sul, as pessoas não roubam assim. A pessoa deixou um laptop, não sei se alguém assistiu, e passava um, passava outro, ninguém tocava. Aí passou um casal, pegou, todo mundo, ai meu Deus, enquanto eu perdi o momento, alguém catou. Mas essa pessoa foi na loja, perguntou de alguém, não encontrou, e deixou lá no comércio, tipo, não sei se era uma rádio, e entregou. Então, existe pessoa de caráter, igual eu falo, gente, celular tem nome e endereço. A pessoa não vê, joga um celular e tira um chip, não pode, né? Mas tem pessoa de caráter, não. Nem todo mundo é ainda perverso, mau. Sim, sim. Uma quantidade bem reduzida, irmão Miro, mas tem. Sim. Então, justamente, certa vez um indivíduo chegou, o irmão Gustavo, para mim e falou assim, no trabalho. Eu estava naquele tava meio. Tem dia que a gente está um pouco bravo, irmão. A gente não é assim sempre sereno, não, tá, irmão? Tem dia que a gente é ser humano. Aí o camarada pegou e falou assim: mulher é tudo. Ele usou um termo pejorativo. Eu falei, a sua mãe e a sua irmã é assim? O cara já ficou. É verdade, pô. A gente vai tratar toda mulher como lixo? Não. Tem lá um ponto isolado que a mulher trata. Você trata com ela, mas falar que toda mulher é isso. Não. Eu falei, a sua mãe e a sua irmã é desse jeito que você está falando? Não, cara. Pode falar que todos é assim. Aí o camarada ficou pianinho, ficou quietinho na hora. Pode falar, irmã Rose, por favor. Um pequeno exemplo, uma história. Quando estávamos em viagem, a Rebeca tinha, acho que em torno de 16 anos, passeando na areia da praia, a onda trazendo um celular. A Beca viu e pegou, falou, gente, um celular. Falei, já era, né? Entrou água, tudo. Passou um tempinho, ela tentou ligar, o celular ligou. Ainda ela brincou, falou, poxa vida, eu precisando de um celular, a onda me trouxe. Aí eu falei, não, se ele ligou, tem dono e vamos deixar em alguma barraca da praia, uma lojinha, um mercado. Aí o telefone ligou, alguém ligou para o telefone. Mãe, tem alguém ligando. Eu falei, atende. Ela atendeu, a moça falou assim, vocês que encontraram? Né? Aí ela, ok, encontrei, estava na areia, a onda trazendo. Ela falou, foi do meu irmão, ele perdeu, ele está de passeio aqui, né, perdeu. Marcamos um local, num posto de gasolina, a moça foi, a Rebeca entregou, a moça toda emocionada ainda deu um dinheirinho para ela, né, falou, muito obrigada por ter pego, né, e graças a Deus que foi na mão dela, e não de qualquer outro que poderia, né, resetar e pegar o celular para eles. De caráter. Agora um exemplo negativo, nesse mesmo que a irmã Rose disse, com algumas pessoas que se dizem cristã, para tristeza nossa, que poderia dizer assim, olha, estou precisando do celular, a onda me trouxe, oh Deus bendito, obrigado, glória a Deus. Eu achei. Irmãos, por favor, né? Eu acho que a gente precisa moralizar as coisas, né? É o básico, devolver lá, não é nosso. E quando a gente age assim, irmãos, a bênção de Deus está sobre a nossa vida.
eu não consigo enxergar ninguém levar vantagem com desvantagem, com desonestidade, com a não vou falar assim brasileirice, né? Assim, esse jeito de dar jeito, sabe? De fazer um jeitinho ali que dá certo. Não pode ser assim. Não pode ser assim, irmãos. Não pode ser assim. Mas pode falar. Pode ser caráter positivo. Eu ia ainda ali para Paris faz tempo já faz menos uns 10 anos, né? Bastante tempo. Quando eu andava a pé por aí. Quando eu andava a pé por aí, hoje eu não ando mais. Minha irmã não deixa. Aí, eu passando ali perto da casa lotérica, aí eu olhei no show assim, eu achei 50 reais. Naquela época, 10 anos atrás, era um dinheiro, né? Nossa, estava dura. Não tinha nem um tostão. Eu falei assim, eu achei, falei, fico, não fico, fico, ó. Fico, não fico, a vontade lá de ficar. Aí, mais perto da locadora, eu fui andando em direção à casa, mas com ele na mão assim, né? Aí voltou a pessoa assim, perdi meu dinheiro para pagar minha conta de luz. Aí eu falei assim, tá aqui, ó, seu dinheiro. Mas se ele não falasse, não dava, porque podia vir outro, né? Eu podia falar assim, quem perdeu 50 reais? Aí qualquer um podia falar que tinha perdido, né? Mas eu segurei, eu fui honesta, né? Aí eu segurei assim, não deixei ninguém ver, né? Aí, porque qualquer um podia ver e falar a cara dele. Aí eu dei para quem era certo, queria pagar a continha de luz dele, bem. Muito bem. São exemplos, irmãos, no dia a dia que acontece, que nós precisamos entender que isso são coisas básicas, né? Que revelam ali o caráter, a atitude, a prudência de uma pessoa, né? Eu me lembro de um fato também muito... Eu acho que os irmãos que devem ter visto esse vídeo aí também, há um tempo atrás, acho que não sei se foi na Espanha, foi um país da Europa, teve uma corrida, uma maratona, não lembro agora a quilometragem que era, e o corredor, ele estava em primeiro lugar, ele estava correndo uma maratona, como se fosse a São Silvestre aqui no Brasil. Ele estava em primeiro lugar lá na disputa. E aí vinha o segundo atrás dele, né? Esse que estava em primeiro, já próximo à chegada, ele perdeu lá a entrada, ele se perdeu, ele se enganou na entrada. Aí o outro que estava em segundo, chegou em primeiro. Só que esse que chegou em segundo, ele chamou o outro e falou, não, está errado, o pessoal todo chamando ele, mas não, você é um bobo, não. Quem ganhou foi ele, ele só perdeu porque ele entrou no percurso errado. E aí ele falou assim, o que eu ia falar para minha mãe, o segundo, né, que ficou em primeiro, mas ele não aceitou o prêmio, passou o prêmio à pessoa que estava de fato em primeiro, que tinha errado o percurso. O que eu ia falar para minha mãe ganhando de uma forma desonesta? Já pensou, irmãos? A pessoa ali, ela talvez um pódio ali, e ela não quis aquilo, porque ela viu que a outra pessoa que estava na frente. É uma atitude de pessoas de caráter, né? De caráter. Muito bem. O irmão Gustavo, por favor. Só aproveitando, o irmão disse a questão da mãe, né? Eu acho que boa parte, talvez, dessa dissolução, até da valorização do caráter, hoje já não é mais aquela questão, é a questão da família, né? Por exemplo, eu vejo, meu pai, meu avô, sabe, tem um peso eu ter um tipo de comportamento para não desonrar. E à medida que as famílias começam a se dissolver, então já não há aquela ligação, então já não é aquele comprometimento moral com a família, né? E paralelo a isso também o próprio senso de justiça, que hoje a gente tem dentro da gente que a justiça não funciona, tudo isso vai criando um ambiente que não ter caráter vai valendo a pena, né? O irmão falou, é uma realidade, irmãos. Eu vou dar um exemplo do meu pai, irmão Gustavo. Meu pai não é cristão. Meu pai, eu já levei ele embriagado. Por exemplo, só para o irmão ter uma ideia, a gente mora, vamos supor, eu moro aqui no Vila Rosa, desce aqui descendo, morava perto da casa do meio, um exemplo. Eu já levei meu pai embriagado, ele estava subindo embora ao contrário. Até ele. Um mau exemplo assim de bebida, meu pai. Só que ele deu um exemplo para a gente de caráter e honestidade.
eu nunca vi ninguém cobrando nada em casa. Nós éramos pobre mesmo. Nunca faltou pão e leite na minha casa. Nunca faltou, sabe? Nunca foi ninguém cobrando assim, nunca. Picareta não pagou nunca. Desde comecei a entender as coisas até. Então, é um exemplo de honestidade. Então, o que o irmão falou é verdade. Temos que ter em casa o exemplo de honestidade, sabe? De não querer dar aquele jeitinho. Eu me lembro que logo quando a Letícia começou a estudar, no SESI, a gente é escrito, os irmãos que escrevem o nome da criança no uniforme e tal. E por 2 vezes a irmã Letícia esqueceu lá o uniforme e não apareceu até hoje o uniforme. E as crianças pequenas também, de 4, 5 anos. Então, se a criança inocentemente levou o uniforme errado, os pais, olha, você devolva, que esse nome aqui não é seu. Aí já é o quê? Família, exemplo. E aí a criança já vai entendendo que vale a pena vocês, sabe, subtrair de outra pessoa indevidamente. Mas, irmãos, tudo isso que nós estamos falando, que é o dia a dia nosso de ser humano, sendo nós cristão, eu entendo, os irmãos me perdoem se eu estiver errado, a responsabilidade nossa é maior. Porque as coisas de Deus, como o irmão falou, que é o exemplo do pai, da família e tal, mas o Pai Celestial é o exemplo maior. É o exemplo maior, irmãos. E o que deixa a gente assim encantado, é que Deus, Ele é supremo, e não adianta a gente dar o jeitinho brasileiro. Não adianta. Lenita, não adianta. Você ficou naquela dúvida, devolvo. Porque não tem jeito. Porque a gente vai ficar com remorso depois daquela pessoa que está precisando, então, e ficar com aquele dinheiro. Então, né? Então, aí o remorso. Aí esse remorso não é o arrependimento. Não, olha, mas assim, irmãos, não tem jeito, não há possibilidade alguma. É que eu sempre falo, às vezes, eu sou até repetitivo com os irmãos em alguns textos, mas aquele texto de Hebreus 4,13 é um texto que ele desmonta qualquer tipo de narrativa de picaretagem que o ser humano possa usar. Olha, e não há criatura alguma encoberta diante de Deus, porque todas as coisas estão nuas. Eu acredito, irmãos, que nesse momento aqui, Deus está olhando esse cenário aqui, O Valdir está ali, falando com o Gustavo, com todos os irmãos, está aqui, Alexandre, nesse momento está sendo registrado. Eu creio assim, irmãos, que não tem como esconder, e não há criatura alguma encoberta diante dele, porque todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele com quem temos de tratar. Dá para esconder de Deus? Não tem como, irmãos. Não tem como. Mas é uma vergonha naquele dia mesmo. Mas não tem como, irmãos. Se nós acreditarmos nesse Deus que nós falamos, que nós professamos, esse Deus da Bíblia, não há possibilidade alguma de dar um jeitinho brasileiro. Não tem como. Passou um rapaz bem apresentado, um moço bonito. Ele sabe essas garagens abertas, assim? Um cachorrinho de raça. Ele botou a mão assim, com a mão dele, pegou o cachorro e levou embora. Depois ele apareceu lá no Maricó, eles falando, ele falou que não, que ele achou na rua. Mas aí a cama mostrou para ele. Lenita, Tudo que ele pegou. Lenita, estávamos proibidos de dar um exemplo de mau caráter, só bom caráter, Lenita, mas eu entendi, ficou claro. Bom, vamos lá. Não podemos, vamos lá, voltando aqui, irmãos, não podemos simular por muito tempo um caráter que não temos. O verdadeiro logo aparece. Lembra do exemplo que o autor deu dos macaquinhos lá dançando? Deu a maçã para os camaradas, esqueceram que era dançarino e se revelaram, né? Ou seja, não podemos simular por muito tempo um caráter que não temos. O verdadeiro logo aparece. A irmã Angela Pernatina Pampina vai falar algo aí. Irmã, por favor. Fala a nossa linguagem. Um dia atrás aí, eu estava no mercadinho. Estava comprando alguma coisa, né? Aí eu achei uma bolsa pequena, mas era bolsa. Aí eu falei,
dona da bolsa. Eu falei, eu vi ela nervosa, eu falei, você perdeu a bolsa? Aqui é essa bolsa. Porque se ela não aparecia, eu ia deixar na caixa, né? Que trabalhava na caixa. Aí eu falei assim, ai, obrigado, dona, obrigado. Deus abençoe. Olha só, são exemplos, né, irmão, que a gente, nós ficamos assim, irmãos, ficamos regozijando quando acontece uma situação assim, né, de a gente foi lá e devolver aquilo para a pessoa, que alguém devolveu, né. Então vamos lá, olha só, por que não podemos esconder o nosso caráter? Porque a nossa marca, porque a nossa característica é a nossa marca, é o que somos, é o que somos. Antigamente o negócio era firmado com um fio de bigode, alguém até lembra dessa época, ou um aperto de mão. Atualmente, lamentavelmente, nem os contratos assinados têm tanto valor, né? Tem tanto valor. Porque hoje, mundo afora, mas no Brasil a gente vê, é uma criatividade. Sim, as grandes empresas têm a compliance, né, conflito de interesse, né? O setor onde eu trabalhava anteriormente foi desligado da empresa, o supervisor, o executivo, foi 4 pessoas de uma pancada só, por conta disso aí. É de benefício, né? Na época, Dani, bem rapidinho, eles compravam aquela bobina de aço, então tinha que ter no estoque da fábrica, se eu não estiver enganado, 3 meses lá, na época, né? E eles estavam comprando para 6. Imagina o dinheiro parado disso aqui. Negociar com o fornecedor uma propinazinha. Eles, uma propinazinha, coisa que... um negocinho ali à toa. E compliance descobriu, né, através de auditorias, e foram desligados. Ô irmão, vou falar uma coisa rapidinho, não precisa de todo, não. O meu irmão trabalhava no emprego, ele era menor. E tinha um grande mercado, um atacadão, era um máquina, né? Tinha um gerente lá que mercadoria. Eu lembro que nós moramos lá uma época e minha mãe quase morre porque meu irmão é menor, 16 anos por aí, e nunca chegava em casa. Oh meu Deus, meu filho morrendo, meu filho morrendo. A Fábio, minha mãe era assim, coisa narrada. Ela ficou desesperada, ele ligava para ela, ninguém sabia. Aí ele chegou em casa no outro dia, ele falou, mãe, a gente estava descarregando uma carreta, não era menor, não sabia, depois descobriu. Que é tudo? Esse homem gerente andava desviando a mercadoria. Do papai. Não é fácil não. Não é fácil não. Bom, sim. Vamos lá, o reconhecimento do caminho dos tolos, né? O que é o caminho dos tolos? Pessoas que fazem coisas terríveis. O caminho dos tolos é marcado pela impulsividade, né? O homem sábio é cauteloso, como nos leu no 14:16, mede as consequências de seus atos, enquanto o insensato é precipitado, age por impulso, incontrolado, escolhe soluções fáceis e rápidas, pagando um preço caro por aqueles atos. Cheio de si, uma pessoa com natureza vaidosa, né? Cheia de si, pensa que a sua própria sabedoria é a razão do seu sucesso. A Bíblia diz que a verdadeira sabedoria consiste no amor e a obediência ao Senhor. Vamos ler, alguém leia Provérbios 3, 7, 8. A irmã Mira pode ler esses 2 versículos, irmã Mira, por favor. Provérbios capítulo 3, versículos 7 e 8, por favor. Não sejas sábios a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Amém. Irmã, leia 2 Timóteo 3,2, por favor. 2 Timóteo 3,12, ele é presunçoso, e Paulo afirma isso em 2 Timóteo 3,2, por favor. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Aí eu vou falar igual aos irmãos pentecostais. Eita Deus, quanta coisa ruim no versículo só, que a irmã leu. Quanta, né, homens presunçosos, amantes de si mesmo, né? Maus. Tem pessoas que têm várias características assim. E a gente pode ver, irmãos, até em autoridades, na atualidade. Eu vou citar um aqui. Os irmãos observam.
aquele presidente aqui do lado da América do Sul, o senhor Maduro. E nós, brasileiros, o recebemos com tapete vermelho. Eu não recebi ninguém. Mas nós as nossas, irmã Mira, a irmã não recebeu, mas a nossa autoridade recebeu. Olha só, irmãos. Olha, pesquisem no Estado brasileiro que faz divisa com a Venezuela. A quantidade de venezuelano entrando no Brasil por conta de um administrador é terrível. As pessoas fugindo, irmãos. Sabe, corta o coração das pessoas. Tem pessoas assim, com todas essas características que a irmã falou, que era para viver. Irmãos, olha só, às vezes eu fico pensando, a nossa vida, irmãos, é muito rápida, é um conto ligeiro, como diz a Bíblia. Eu fico pensando, às vezes, me perdoa a minha frase, os homens, olha, lembra que eu falei para os irmãos que para não ter caráter, precisa melhorar muito. Tem muitas pessoas nessa condição. E poderia, sabe, mas eu penso assim que o ser humano, irmão Gustavo, no meu ponto de vista, ingênuo que sou, tinha que trabalhar menos, se dedicar mais com a família, sabe? Não para não trabalhar, tem que trabalhar 8 horas, às vezes trabalha até um pouco mais, para manter lá o que você precisa ter. Por quê, irmãos? Conhecer as coisas que Deus criou, como nós vamos às vezes em Ubatuba lá, ver as naturezas, ir no interior, para ver lá os pássaros cantando. Porque aí os camaradas fazem de tudo para ficar com muito dinheiro. E o que acontece? Não vai gastar. Adianta alguma coisa? Você vê pessoas subtraindo aí os outros aí com tanto recurso, mas não vai usar o dinheiro, irmãos. Eu estava vendo um acompanhamento bem básico esses dias. Não estou falando que é culpa dele, tá? Não é isso. Não é, o homem mais rico do mundo, o senhor Elon Musk. Eu estava vendo na internet assim, o cronograma assim, de dinheiro e a possibilidade do pessoal gastar. Para os irmãos terem uma ideia aqui, vamos falar que essa igreja aqui, eu não sei quanto está valendo, mas esse prédio aqui, uns 800 mil reais, 900 mil reais, não sei se vale isso, 800, 900, tudo prédio. Vamos colocar R$1 milhão, R$1 milhão, são 500 mil vezes 2, R$1 milhão. Eu estava vendo que o senhor Elon Musk, o homem mais rico do mundo, mas vamos dizer que ele, pelo menos, é empresário, foi lá, se fez falcatrua ou não, Deus o sabe, mas ali foi crescendo, diferente de pessoas que só surrupiam lá por debaixo do tapete. Esse camarada, ele tem dinheiro que, se fazer as contas, a quantidade, acho que ele tinha em média 450 bilhões de dólares a renda dele, o que ele tem de total. Se ele gastar, para ele gastar esse dinheiro que ele tem, ele tinha que gastar 1 milhão por dia, ou seja, um prédio desse aqui por dia, ele torrar 1 milhão por dia, e ele tinha que viver para gastar isso 5.700 anos. Nem Matusalém viveu 969 anos, 969, Matusalém. Elon Musk teria que viver 5.700 para gastar 1 milhão por dia. Agora, precisa isso? Se vai morrer, talvez a segunda ou terceira geração nem vai lembrar quem ele foi. Pense nisso. Vale a pena você, vou ter isso, vou ter aquilo, vou ter... Não vale a pena, irmãos, a vida é passageira, é frágil. Alguém pediu a palavra? A irmã Alexandre, desculpa, irmã Alexandre. Então, irmãos, assim, na minha opinião, né, o cristão é, assim, ponto indiscutível, ele tem que ter bom caráter. Porque o cristão, ele tem o caráter de Cristo. Então, é indiscutível, né? A luta, não, né? A luta constante que a gente tem, né, da carne com o espírito, mas é indiscutível, o cristão tem que ter bom caráter. Agora, uma pergunta de reflexão. Quem não é cristão, ele tem bom caráter? Aí eu acho que eu volto um pouco, atualmente eu acho que ainda tem, porque eu volto um pouco no que o Gustavo falou. A gente tem a base da família, né? Então, eu, por exemplo, meu pai e minha mãe não são cristãos. E eu fui criado, meu pai sempre falou, não é seu, não pega. Né? É de coisa assim, de a gente ir no caixa, aí a moça marcou errado, a gente falou, não, a gente ainda consumiu isso, isso e isso, pode acrescentar aí na comanda que está cobrando errado.
Para mim, isso sempre foi natural. Nunca foi assim, depois que eu me converti, eu me tornei uma pessoa assim. Sempre foi natural, porque meu pai e minha mãe me ensinou desse jeito. Só que eu acredito que no futuro não vai ser mais assim. Por quê? Porque as políticas públicas que estão sendo criadas, e aí, né, o irmão citou Maduro, que são travestidas de auxílio social, de igualdade social, etc., acaba o quê? Eles estão acabando com a família. O conceito de família hoje não é mais o conceito que a gente tinha antigamente. Acabando com a família, você acaba com a moral, você acaba com o bom costume. E aí, quem educa os nossos filhos? Não vão ser mais os pais. Cada vez mais o governo está querendo assumir essa responsabilidade. Então, no futuro, quem não for cristão vai ter caráter? E como que nossos filhos cristãos, netos e futuras gerações vão viver numa sociedade sem caráter? Né? Será que a gente está preparando essa geração? E aí, voltando um pouco do uniforme que o irmão falou, sexta-feira a Gabriela esqueceu a calça na escola, porque ela faz vôlei, né, à tarde, no contraturno, e ela trocou a bermuda e esqueceu a calça. Eu já estou com o coração na mão que não vão achar essa calça, porque eu já não acredito mais no caráter das pessoas. Eu já falei, Gabi, já era a sua calça. Então vamos orar, irmão, que a calça do uniforme dela vai estar lá, que alguém bom colocou lá na secretaria. Seja uma pessoa de caráter. Irmãos, a irmã Alexandra, ela tocou num ponto aí muito interessante, né? A gente só consegue enxergar o que a irmã disse quando a gente acompanha a atualidade em relação aos acontecimentos atuais. Existe uma agenda globalista que elas querem, não, o objetivo é a destruição da família. Isso é uma realidade. E a inversão dos valores. Essa semana eu vi alguns líderes, né? Eu teve uma reunião como é que é a instituição? Não é a POSP, não, dos estudantes, eu não lembro agora. Não lembro agora. E lá estavam várias pessoas fazendo alguns comentários, e me entristeceu muito, porque a pessoa disse, comemorando o ato bárbaro que o Hamas fez lá, dia 7 de outubro de 2023, fez 2 anos agora. Como também com um ato de lutar contra o ato de resistência. Foi um ato heróico de resistência. Mas espera aí. E às vezes eu vejo também esse movimento LGBTQI+, algumas correntes, defendendo também o Hamas. Ora, que hipocrisia. Lá no Hamas os caras matam. Quem vinha lá, eles não fica lá um segundo. Mas espera aí. Aí, irmãos, nós voltando aqui, nós precisamos ter esses conhecimentos básicos, sabe? A irmã Alexandra tocou muito bem. Nós não podemos deixar que os nossos filhos sejam educados pelo Estado. O Estado não tem capacidade de fazer isso. O Estado, sabe, é como ele dizia lá, é um cangote no nosso pescoço, nós temos que sustentar, ineficiente. Nós trabalhamos 6 meses para pagar imposto. Pense nisso. Aqui no Brasil, 6 meses. 6 meses. Quando você compra um bem, você compra uma geladeira. A geladeira deu problema. Você vai comprar aquela peça, você paga o imposto daquela peça. Você paga imposto da geladeira, aí as peças você vai pagar imposto sobre aquela peça para poder trocar. E assim vai. Carro, eu não dei exemplo do carro, que é muito. É IPVA, é seguro obrigatório, é tudo. Agora, o que dizer do imposto de renda retido na fonte? Onde vai esse dinheiro? É uma pergunta. Agora o governo está aí, uma pauta no Congresso, para que quem ganha até R$5.000 é isento de imposto de renda. Mas tome cuidado. Por quê? Vendo alguns economistas dizendo, vamos supor, a pessoa ganha R$4.000, está isento de imposto de renda. Ela fez um biquinho aquele mês, aí o Gustavo foi lá e depositou na conta da pessoa R$1.100 do serviço que a pessoa fez. Logo, 4 com 1.100, 5.100. Ele vai pagar imposto de renda. Então,
Precisa tomar cuidado com essas coisas. Vamos lá. Jesus condenou os líderes religiosos em seu tempo devido às atitudes e comportamentos hipócritas. Quase não vemos isso hoje, né, irmãos? Da pessoa falar, mas não fazer. Às vezes ele criticar, mas isso aqui, ó, isso aqui é assim. É igual, por exemplo, olha só. Eu fico pensando assim, irmãos, pensando, eu não consigo entender algumas pessoas. Eu vi um cidadão, esse dia na manifestação, não contra a anistia, eles têm que estar presos lá mesmo. Mas peraí, mas esse camarada tinha sido anistiado em 79. Ele foi anistiado. E agora ele está falando que é contra a anistia. Agora, peraí, lembra que nós falamos? Honestidade, a pessoa de caráter, honestidade, coragem e justiça. Agora, pense comigo. Uma mulher, ela escreveu numa estátua assim, ó, perdeu mané. Quem disse essa frase foi o ministro Barroso, Roberto Barroso, ele escreveu, perdeu mané. E a moça escreveu, perdeu mané, numa estátua de batom, lavou, saiu. Lhe deram 14 anos de prisão. Tá bom para você? 14 anos de prisão. Agora o nosso ex-governador do Rio de Janeiro, o seu Sérgio Cabral, 450 anos de cana, agora está dando, fazendo videozinho. Moralmente isso é um absurdo, irmãos. Isso é uma vergonha para o nosso país. Moralmente, sem caráter. Vamos lá. O caminho dos tolos é marcado pela corrupção. Não vou nem falar em corrupção, irmãos. As grandes crises que muitos países atravessam geralmente são cercadas por governantes corruptos, homens inescrupulosos. Venezuela, Cuba, era uma potência nos anos 60, irmãos. Pense bem, o Brasil também é uma potência, tá? O nosso país. O nosso país é uma maior potência mundial. Só com um detalhe. Sempre tivemos governantes corruptos, homens inescrupulosos. Porque esse país não avança, irmãos. A gente é criança, mas o país vai melhorar. Estou vendo essa frase faz tempo, vai melhorar. Temos tudo: água, minério, riqueza, solo fértil, agricultura fértil, temos tudo, só não temos o administrador ali, sabe aquela pessoa, os administradores, a altura, nós não temos, irmãos, infelizmente, é uma realidade, nós não temos. Irmãos, é assim, Deus, abençoe, quem sabe as coisas mudam, vamos ter esperança, né? Vamos ter esperança. O que leva o homem a tão baixo declínio e miséria a ponto de manchar o seu caráter, né? O que leva o homem a tão baixo declínio e miséria a ponto de manchar o seu caráter? 3 tentações podem ser observadas, vamos lá. O desejo incontrolável de alcançar o poder. Os que buscam o poder desejam controlar, governar os outros, manipulam e manobram as pessoas a fim de ficarem em posição de autoridade. Vocês conhecem alguém assim? Pessoal, presta atenção, pessoas que faz de tudo para ficar no poder. Pessoas, irmãos, que fazem tudo, manipulam, sabe, ali pelos bastidores, tentam ali criar aquelas situações, em todos os aspectos, tá? Em todos os aspectos. E a gente não vê exemplos bons na atualidade de representantes, administradores públicos, muito poucos exemplos, muito poucos mesmo, né? Agora, o que a irmã Alexandra disse, que, voltando àquele assunto, o caráter na família, no seio da família, junto com o que o irmão Gustavo disse, a gente está se perdendo isso, né? E nós, cristãos, eu acredito, irmã Alexandra, sim, tem pessoas que não são cristãos, que têm muito caráter, um caráter até elevado. Em contrapartida, tem pessoas que se dizem cristãs que precisam rever os seus caráteres, precisa rever, e sério e urgente, né? Por quê? É preciso isso para que as pessoas vejam, né? Porque, meus irmãos, Cristo é um exemplo de caráter, de tudo, irmãos. E se a gente acredita nele, a gente tem que ter um pouquinho dele ali, um pouquinho dessas características deles. A fome desesperada em adquirir fortuna. Os que desejam apossar-se de bens, juntar riquezas, têm, na verdade, o desejo de parecer rico. Jamais alguém resistiu à cobiça. Resistir à cobiça. O anseio de ser famoso torna-se popular.
uma fome de ser conhecido, de criar um nome para si mesmo. Na verdade, o que a fama propõe é que o seu nome fique lá em cima e que você seja o foco das atenções. Tem pessoas assim que não medem esforços para que possa estar no topo, passando por cima de todos e de tudo para alcançar o seu objetivo. O caminho de todos é marcado pelo exibicionismo, mania ou gosto de ostentação, perversão que consiste em gostar de exibir o corpo ou bens materiais. Você conhece alguém assim? É o que mais vemos hoje os youtubers. Os youtubers, né? Pessoas tentando um carro disso, carro daquilo, tal, sabe? E a gente precisa tomar cuidado que hoje, meus irmãos, eu dei esse exemplo já na igreja, tomar cuidado que muitas vezes as propagandas, nós somos preocupados de não sermos, e aí nós estamos às vezes distraídos e acabamos fazendo uma aquisição de algo que não precisamos por conta da propaganda. Vou dar um exemplo, o sapato, eu já tenho um exemplo, eu já tenho 5 sapatos lá. Aí vem aquela propaganda, um sapato bonito, vou comprar aquele sapato. Será que eu preciso daquele sapato? Eu vou usar aquele sapato? Essas perguntas básicas. E às vezes as pessoas estão se preocupadas com o que as outras pessoas vão ver, que agora eu estou com um negócio. Essas coisas também só tomar cuidado, o exibicionismo, né? Às vezes tem pessoas que se endividam, né? Eu até brinco, falo assim, ai Deus, eu estou numa prova. Mas você que entrou na prova, você que é culpa sua, Deus não tem nada a ver com isso, Deus não colocou você em prova nenhuma, você que não foi prudente, você que não fez conta lá. Vai ter uma lição também, não vai ser muito interessante uma lição que vai ter, sobre finanças. É importante a gente falar sobre isso. Outra coisa que o Brasil devia ter, assim, o básico ali, educação financeira nas escolas, para saber fazer continha lá, dinheiro quanto vale, gastar menos. Isso, não quer que as pessoas façam uma continha. Olha, se eu ganho 1.000, eu não posso gastar 1.200. Mas o que acontece? As propagandas, irmão, são lindas, são ali, e fácil, você pode, você consegue, e é tudo mentira do diabo. Mas muita gente cai nesse conto, e se endividando, sabe, irmãos? Resistir a essas coisas, né? Resistir a essas coisas. Bom, indiscrição é a fome de ser conhecido, de criar um nome para si mesmo. Na verdade, a fome lhe propõe que o seu nome fique lá em cima e você seja o foco das atenções. O indivíduo indiscreto é aquele que gosta de dar opinião sem problemas de outras pessoas, sem que elas tenham pedido. A pessoa não pediu a opinião dela, a pessoa já vai estar dando opinião. Está em Provérbios 26, 17 a 22. Ruína moral. De um modo lento e silencioso, germes invisíveis da ruína da moral é a ética, podem invadir-nos. Toma cuidado com isso aí. Começa pequeno. Solidão. Um exibicionista quer ser o centro de tudo e acaba tornando o centro de si mesmo. Devido ao seu alto padrão de exigência, acaba se tornando uma pessoa solitária e sem amigos. Adianta você querer fazer todas essas coisas? Que nós, irmãos, precisamos uns dos outros, né? E às vezes as pessoas faz isso, aquilo, e se tornam o quê? Sozinho. Desviando-se do caminho dos tolos. Em Mateus 23, Jesus faz a distinção clara de caráter dos escribas e dos fariseus, como ofício que eles exerciam. Ou seja, a pessoa fazia isso, mas falava isso, mas fazia aquilo. A gente já sabe dos escribas e dos fariseus. Deixa bem claro que para Deus é sempre mais importante que somos do que o que fazemos. Sempre para Deus é importante o que somos, é o que está em nós, o nosso caráter. O novo homem primeiro passo, o novo homem precisa de passar pela trilha do discernimento. O cristão vive no mundo quanto na igreja e tem responsabilidades para com ambos. A aplicação do evangelho deve ser física quanto espiritual. Coloquei, faltou no E, mas é espiritual. Ou seja, nós temos que cuidar da nossa parte espiritual e nós temos o nosso dever como cidadão, pagar o nosso tributo, as nossas contas, aquilo que assumimos com qualquer comerciante, loja, fazer essas coisas, irmãos, que são básicos. Mas hoje
É algo até diferente, né, irmão Alexandre? Quando alguém faz, os irmãos deram exemplos reais, aí devolveu a bolsa, vários exemplos, parabéns pelos irmãos que deram os exemplos, e a gente fala assim, olha, mas se a gente for analisar bem, é a obrigação, é o dever. É igual eu falo para as pessoas, irmãos, evangelizando algumas pessoas no trabalho, às vezes a gente fala assim, olha, é a obrigação do ser humano ser educado, respeitoso, honesto. Isso não nos justifica diante de Deus. É obrigação. A pessoa fica assim, isso não leva ninguém para lugar nenhum. Tem que fazer assim. Agora para o céu é só Cristo. Vamos aqui, irmãos. O novo homem precisa de passar pela trilha do discernimento. Discernimento ajuda o cristão a identificar pessoas perversas e violentas que estão sempre à caça de confusão e não controlam os seus impulsos. Com justiça colhemos consciência tranquila, sucesso profissional, sabedoria, entendimento, somos bênçãos aos nossos familiares, para os que nos cercam, né? Isso é pessoa com essas características, uma pessoa de caráter. É na aprovação que conhecemos o valor das pessoas. As tribulações desenvolvem a resistência, a coragem, o recurso e a dependência, a esperança em Deus. O exemplo da irmã Daniela, coragem de resistir àquela tentação ali. Tem que ter coragem, isso aqui não é certo. Na vida transformada da experiência cristã amadurecida, a justiça anda lado a lado com a obediência à palavra de Deus. Está em Mateus 5, 6 e Provérbios 4, 18. E para concluir, irmãos, nosso tempo já esgotou alguns minutos. Com bastante coragem, serenidade e confiança em Deus, podemos conservar a integridade do nosso caráter. Amém, irmãos? Amém? Olha, com bastante coragem, serenidade, confiança em Deus, podemos conservar a integridade do nosso caráter. E que nós possamos ser, como a irmã Alexandre disse também, com base naquilo que nós aprendemos com a nossa família, aquela família que transmite um bom caráter. Precisamos continuar com isso, irmãos. É urgente a gente continuar com esses valores, defender esses valores, essa inversão que aí está, ser contra isso. Se todo mundo faz errado, você tem que ter coragem e falar assim, não, eu não faço isso, eu vou fazer assim. Mas eu faço assim. É coragem. Coragem é você defender a honestidade, princípio, valor e caráter. Que o Senhor Deus nos ajude. Vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, porque vivemos em tempos difíceis. Mas, ó Pai, nós te suplicamos que esse grupo que está aqui, aqueles também que nos ouviram e aqueles que ouvirão no futuro, ó Deus, possamos ser baluarte de valores básicos, ó Deus, colocado pela Tua Palavra. Possamos ser prudentes, honestos, que possamos ter coragem de resistir a essas tentações fáceis que são colocadas aí a cada momento em nossas vidas. Senhor, nos capacite, ó Deus, nos dê, ó Deus, confiança mais e mais em Ti. Senhor, aceita, ó Deus, a nossa oração, ó Pai, porque nós oramos ainda pelas nossas autoridades. Toca nesses corações, ó Deus, dê a oportunidade para eles mudem, ó Deus, para que eles mudem. Nós suplicamos, ó Pai, no nome santo do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos, e na próxima aula os irmãos não faltem, que o tema é carnalidade, o impedimento da vida cristã. Não falte, irmãos. Convido mais alguém, por favor. Deus abençoe os irmãos.